sejam bem-vindos ao nosso podcast Vozes BPW Uberaba. Eu sou Josi Morelli, coordenadora da Comissão de Negócios da BPW Uberaba. Eu sou Elaine Almeida, coordenadora da Comissão de Capacitação. E nesse episódio de hoje, nós vamos entrevistar ela, a nossa primeira vice-presidente, responsável pelos projetos da nossa BPW, proprietária do Espaço Pedagógico Patrícia Bielert, Aulas Particulares. Seja bem-vinda, Pati. Muito obrigada, Seja meninas. bem-vinda. Obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. A nossa chefe, né? É nossa chefe. Não tem nada disso. Esse é um projeto, ela né? que é responsável, né? Ela é a primeira vice responsável por todas as coordenadoras, né? Responsável aí por todos os projetos que nós trazemos aí para a executiva e devemos, assim, as ordens dela. Certo. Ela que acolhe o projeto, né, aprova Pati? e desprova. Acolhe os Não, projetos. não sou eu, não. A gente trabalha em equipe e vocês são as responsáveis pelas comissões. Vocês que coordenam as meninas e vocês fazem um trabalho maravilhoso nas comissões de vocês. Eu apenas acolho vocês e a gente leva esses projetos para a executiva, para serem avaliados, para serem, assim, reajustados, mas com muita alegria e com muito amor, porque vocês fazem tudo com muito carinho. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada, Patrícia. Querida, obrigada. Patrícia, então vamos lá. Conta para nós como a BPW entrou na sua vida e o que fez você querer fazer parte dessa rede. Meninas, foi o seguinte, eu sou muito amiga de uma colega que também é associada à BPW, que chama Maria Nascimento. Quando a BPW começou, ela me chamou, Patrícia, vamos fazer parte de uma associação que está começando aqui em Uberaba e a gente está precisando muito de você aqui, porque a gente acredita que essa associação vai levantar muitas coisas bacanas aqui na sociedade uberabense e a gente acredita no empoderamento dessa mulher. E, ao mesmo tempo, a gente acredita que umas dando as mãos para as outras, num mesmo objetivo, com conexões, com network, a gente vai fazer um trabalho espetacular. Eu gostei muito da ideia e aí eu dei meu sim para a BPW. Então, foi assim, antes de começar a associação, eu fui uma das primeiras a serem convidadas. Ai, que legal, Isso. Pati. E tem alguma experiência ou momento dentro da BPW que marcou você de forma especial? Gente, vários momentos. Vários. Mas, assim, um bem assim, que eu fiquei muito emocionada foi quando eu fui convidada para ser coordenadora da Comissão Educação. Eu fiquei muito emocionada e, assim, a gente, assim, começou do nada, aprendendo. E, de repente, a gente se viu, assim, entrando em contato com a BPW Nacional e começamos, então, a procurar colegas associadas que se interessassem em estar com a gente nessa comissão. No início não foi muito fácil, foi bem difícil, mas com muito carinho, com muito amor e com muita, assim, paciência, né, a gente foi construindo alguns projetos dentro da educação. E o auge dos projetos nossos foi a questão do Clube do Livro. Que foi um sucesso, né, Pati? Foi um Que sucesso. ainda é um né? sucesso, né? Foi, né? As meninas, assim, nós aderimos a essa proposta, porque muitas de nós, assim, paramos de ler há muito tempo e muitas associadas sentiam essa necessidade de voltar à leitura. E a gente montou uma proposta de uma leitura, assim, coletiva. E, ao mesmo tempo, a escolha do livro, né? Também foi, assim, uma outra surpresa, porque eu, no momento, achei que ia ser livros de literatura ou de autoestima, e, de repente, as meninas, não, a gente quer saber mais sobre empreendedorismo, como a gente melhorar os nossos negócios. E aí, a gente começou dentro dessa linha. E os networks começaram a se desenvolver, baseado nas leituras de vários livros. E é um estímulo, né? Um incentivo à leitura, né, Pati? Muito. Para nós empreendedoras, ler é muito importante. Adquirir o conhecimento através de livros, de profissionais, né? É muito importante. Muito. E foi muito gostoso porque a gente podia, através de reuniões, né? Onde a gente degustava vinhos e queijos e, ao mesmo tempo, fazia leituras, conversava, dialogava
e, ao mesmo tempo, a gente trocava as nossas experiências enquanto microempreendedora. Foi muito gratificante, foram momentos valiosíssimos. Realmente, era delicioso. Eu participei de várias reuniões, né? Várias que eu consegui participar e todas elas foram ótimas. Um ambiente gostoso, né? Pessoas ali, tudo em prol daquele conhecimento, né? Da troca de conhecimento entre todas, né? Era sempre muito delicioso, né? Fora o queijos e os vinhos, né? Que também era delicioso, né, Elaine? Né? Foram momentos muito bons, gente. Patrícia, antes da empreendedora que vemos hoje, antes da empreendedora que vemos hoje, quem era você e como começou essa história? Olha, gente, eu desde criança, eu sempre gostei muito de dar aula. A Patrícia, professora, educadora, começou lá na infância, com seus 5 aninhos, mais ou menos. E eu já tinha aquela determinação, eu queria ser professora. Então, dali eu já comecei a estudar, com 17 anos eu já estava dentro da universidade, com 20 anos eu já era uma pedagoga formada em licenciatura plena. Então, daí as coisas foram se encaixando. Comecei com a educação infantil, depois o ensino fundamental, depois eu já fiz mestrado, pós-graduação e trabalhei nas universidades. Então, até chegar o momento que me aposentei. E aí, o que fazer? Né? Fiquei 5 anos, né, sendo mãe, curtindo netos e sendo a esposa, né, do Adilson. Mas mais presente, né, gente? Porque quando a gente trabalha, a gente não tem muito tempo, né? Então, foi assim, foram momentos maravilhosos. E, de repente, eu falei, não, eu não quero mais ficar desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero abrir um negócio. E como eu sou filha de comerciantes, né, e de contadora, meu pai a vida inteira comerciante, minha mãe contadora, e os dois trabalhando juntos em empresas, o que a gente fez? Eu falei, quer saber? Eu vou voltar a dar aulas. E aí surgiu, no ano de 2020, falei, vou abrir um espaço. E aí no Shopping Manhattan, aluguei uma sala no Shopping Manhattan e falei assim, aqui vai ser um pedacinho do céu para as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. E para crianças que querem ser assim, 100% na escola. E abri o espaço, só que de repente veio a pandemia. E um espaço super charmoso, né, Paty? Eu tive a oportunidade de conhecer. Minha filha foi sua aluna, né? Foi. E lá realmente é aconchegante, bonito, gostoso, lúdico. Muito legal. Foi o bem seu espaço é muito interessante. Foi assim, uma coisa assim que eu criei, eu montei desde a montagem da cadeira, do jeito que eu queria no formato de um lápis, o banquinho, né, até uma nuvem que tem no teto, até uma árvore do conhecimento. Então, tudo ali no espaço tem um significado, tem uma história. Que legal. E qual foi aquele momento que você percebeu? É isso aqui que eu quero viver. Tem um momento que marcou isso? Tem, depois que eu aposentei, eu falei assim, não, é agora. Chegou agora o meu tempo. Eu não quero ser mais funcionária pública porque eu já aposentei. Não quero mais dar aula no ensino superior, porque também eu já aposentei. Mas agora eu quero ajudar crianças a suprir a sua dor. E eu quero ajudar os pais que chegam para mim com dores emocionais terríveis. Porque a criança não aprende, a criança não está indo para frente, a criança não está lendo, e a escola está chamando. E aquelas angústias, eu queria ser a ponte que desse o conforto para esses pais e para essas crianças. E isso para nós é um acalento. Eu falo de experiência própria, né? Porque a gente quer que o filho aprenda, mas tem a dificuldade do ensinar, porque não é o nosso mundo. Então, nada melhor do que um profissional para poder fazer esse trabalho ali de forma mais dedicada, né? Única, isso, né? Para minha filha foi um diferencial. Ela é um amor. Ela é, né? É um desafio muito grande a alfabetização, Sim. Principalmente. Gente, eu sofri muito com a alfabetização da minha filha, porque no início eu que ajudava a fazer as tarefas, né? Aí quando começou a fase da alfabetização, eu falei, Jesus amado, como que faz isso? Eu recorri à ajuda. Como que vocês ensinam para um ser humano
Que A é A, B é B, e A mais B, né? Nossa, meu Porque Deus a forma que a do gente céu. ensina é diferente da forma que a criança precisa aprender, né? Então, nada é melhor do que você ter um bom profissional ali para te dar esse Nossa, apoio. graças a Isso é Deus, leve. né? É porque assim, a gente, quando é mãe, a gente tem que ter o papel de mãe. E a criança, ela já tem isso bem definido dela. Não, você não é minha professora, você é a minha mãe. Exato. Então, assim, a professora é a professora. É ela que sabe ensinar. A mãe não sabe ensinar. A mãe tem a função de ser mãe. Então, assim, na cabeça da criança, isso é um pouco confuso. E muitas vezes é choque. Eu falo porque eu passei por isso também com os meus filhos, tá? Então, às vezes, a gente até brincava. Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Esse ditado popular. Por quê? Porque às vezes eu conseguia muito com os filhos das minhas colegas, né? Mas às vezes eu não conseguia com meus filhos. Olha. Aí o que eu fazia? Eu procurava as minhas colegas para poderem me ajudar. Olha só. Entendeu? Que legal. É verdade. Pois é. E, Patrícia, você falou aí que você já tem já tinha o seu espaço antes de você se aposentar, então foi isso? Não, o espaço nasceu em 2020, certo? Eu já tinha 5 anos de aposentada já. Ah, tá. Eu tinha entendido que você já tinha um Não, espaço. eu não tinha. Eu sempre fui funcionária pública estadual e sempre trabalhei em universidades particulares. Ah, entendi. Certo? Patrícia, e toda empreendedora passa por desafios. Qual foi um dos momentos mais difíceis da sua trajetória e o que isso te ensinou? Tá. O momento mais difícil para mim foi na época da pandemia. No dia 8 de março, eu aluguei uma sala no Shopping Manhattan. Aliás, no dia 1º de março. Quando foi dia 8 de março, surgiu a pandemia. Nossa. Surgiu a pandemia e fechou-se tudo. Então, meu empreendedorismo começou em plena pandemia. Aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Eu abri uma empresa, uma microempresa, somei, e como que agora eu vou dar aula? E aí veio, eu falo, a transformação. Eu tive que reaprender a alfabetizar através das mídias sociais. Então, O que foi um desafio para você também, né? e para todos os educadores, porque todas as verdade. escolas estavam dando aulas online. E aí, o que eu tive que fazer? Me reinventar, fazer uma metodologia de ensino, criar uma forma de estar dando aula, ensinando a criança a ler e a escrever e a calcular através de um vídeo, que é totalmente diferente do que o tete a tete. Ou seja, está juntinho com o aluno ali. Porque através de uma câmera é muito frio, é muito gelado. E aí você tem que criar uma forma de criar essa conexão, né? Exatamente. Então, aí que foi a minha transformação. Porque eu tive que aprender a aprender. E eu tive que reaprender. Então, o que eu fiz? Eu busquei alternativas diferenciadas e comecei, então. E, gente, eu vou falar para vocês. Foi a época que eu mais tive aluno. Por quê? Teve gente que apareceu para mim de Florianópolis, teve gente do Rio Grande do Sul, que eu comecei a ensinar através da mídia. Olha só. Exatamente. E aí eu já tinha os horários agendados, eu ia para o espaço, né? E trabalhava, montei o quadro, montei toda a aparelhagem para dar aula e mandava os exercícios através do e-mail. Que legal, Patrícia. Prova Você viva se de que- reinventou muito rápido, né? Muito, muito rápido. Prova viva de que no caos a gente também encontra oportunidades, né? Basta a gente Exatamente. estar com o olhar atento, né? Exatamente. E o que me ajudou muito foram as redes sociais. O Instagram para mim, foi assim, uma ferramenta fundamental nesse processo de transformação. Falando do Instagram, qual o seu Instagram, Paty? Fala aí pro pessoal te seguir. Olha, gente, meu Instagram é @Paty, P-A-T, Bielert, e eu estou lá, no Shopping Manhattan, 1º piso, sala 74, atendendo a crianças do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e também os adolescentes do 6º ao 9º ano, exceto matemática. Paty, o que você acredita que mais fez diferença para o crescimento do seu negócio ao longo do tempo, pós-pandemia? Olha, a diferença, o meu diferencial de trabalho é simplesmente fazer um raio-x da criança. O que é isso, Patrícia?
Quando a mãe chega para mim e mostra a dor que ela tem, Patrícia, olha, o meu filho está sofrendo bullying na escola, porque todas as crianças já estão lendo, ele ainda está silabando. Ele não consegue ler fluentemente. E com isso, aí eu escuto a mãe. A mãe relata a história e a dor dela. Tá. Aí eu começo a entender a criança. Como que a criança está sentindo? Esse raio-x eu faço com a criança. Como é que você está sentindo? Você está bem na escola? Não, tia, eu não estou bem. Eu estou péssimo. Os meninos riem de mim, eu troco as letrinhas, eu gaguejo, e quanto mais eles riem, aí a professora perde a paciência, a pessoa me deixa, me coloca eu de lado, porque a sala está indo para frente e eu estou ficando para trás. Então, e já escutei várias vezes, eu me sinto um burrinho. Gente, é triste ter que falar isso, mas a criança fala desse jeito para mim. Isso, para mim, me dói profundamente, me dói a minha alma. Gera sequelas nele, né? A autoestima, quando chega para mim, é baixíssima. Então, o que eu faço? O que é o meu diferencial? Eu trabalho a inteligência dessa criança. Primeiro, mostrando para ela que ela é capaz. Segundo, mostrando para ela que ela é capaz, em todas as circunstâncias, de ser melhor do que qualquer uma criança que está na sala de aula dela. Então, aí eu começo a compreender como é que o cérebro dela está funcionando à medida que ela lê. Ela troca a letra. Ela está conseguindo fazer a conexão que um B com mais um A vai formar um BA, né? E também um C com um A vai virar K e não vai virar SA. É difícil essas conexões na cabeça da criança. Então, aí eu começo a fazer uma releitura de como o sistema neural dessa criança está funcionando para eu poder montar um planejamento específico para ela, baseado naquilo que ela está me trazendo. E quando eu falo um raio-x dela, é como o cérebro dela está funcionando para compreender o processo da lectoescrita. E é muito individual, né, Patrícia? Cada criança tem a sua necessidade de atenção, de carência, de técnica. Exatamente. No entanto, lá no espaço, eu tenho condição de atender 8 crianças. Eu não atendo. Meu atendimento é individualizado. Por quê? O meu diferencial está aí. Cada criança é única. Na sala de aula da escola, são 30 por um professor. Então, é mais fácil ele levar a aula com 29 e largar esse 1, e para mim, esse 1 é o especial para mim. Por quê? Porque ele não é diferente, ele é igual a todos, porém, ele está precisando de um up. E esse up, né, eu tenho toda a condição e a metodologia necessária para ajudá-la a ir para frente. Que bom. Exato. Que bom quando os pais conseguem perceber isso a tempo, porque muitas crianças se calam, né? Elas ficam tímidas, reservadas, e talvez alguns pais não observem, não percebam isso, e vai perceber um pouco tarde demais, né, Patrícia? Acontece, né? Acontece muito, mas eu acredito que nunca é tarde, viu, gente? Sim, sempre nunca é chance, né? Sempre tem um momento de recomeçar. Acontece que muitas vezes nós, pais, queremos resultados rápidos e não estamos preocupados em entender como que a inteligência da criança vai se desenvolvendo. Porque se ela não consegue entender o processo de leitura, de escrita, de interpretação, de entender aquilo que ela está lendo, não resolve. Certo? E você trabalha desde o emocional, né, Patrícia? Todo, o ser humano global. Sim. Porque não tem como eu trabalhar a questão... Porque na escola, gente, eles ensinam mecanicamente. Eu faço ela compreender através de oficinas pedagógicas, que eu tenho vários brinquedos lúdicos, que eu desenvolvo a questão da memória, a questão de como que a criança desenvolve aquela sequência lógica do conhecimento. Então, eu tenho todo um material que eu posso proporcionar para ela estar desenvolvendo esse ensino de qualidade de uma forma introspectiva. Ela vai ser uma pessoa crítica, criativa, ela vai ser uma pessoa que uma pessoa vai fazer uma pergunta para ela, ela pode voltar com outra pergunta. Por que você está me perguntando isso? Por que você quer saber disso? Né? Porque a escola só faz a pergunta e quer uma resposta automática. Ela não quer uma resposta reflexiva. Ela quer uma resposta decorada. Sim. Fabuloso o seu trabalho.
Um trabalho interessante. Eu Sou eu? acho que sim. Vamos lá. Hoje, qual a transformação que você sente que entrega através do seu trabalho? Você já começou a falar sobre isso, fala um pouquinho mais. Já, o que eu entrego? Eu entrego para os pais uma autoconfiança, a criança sai do meu espaço confiando em si mesma. E ela tem uma autonomia para resolver as situações problemas. Então, por exemplo, quando eu falo situações problemas, eu não estou falando dos problemas matemáticos, eu estou falando dos problemas do dia a dia, que nós, todo ser humano, passamos, né? E de uma forma natural. Então, eu ensino ela a enfrentar os problemas de uma forma natural. Tá? Enquanto a escola ensina a resolver problemas através de equações lógicas, das quais só se vê um caminho. Eu mostro para ela que existe 3 caminhos, 4 caminhos para resolver um problema. Mas para isso ela tem que entender o problema. E ela tem em mãos esse poder de escolha, faz toda a diferença, né? Exatamente. Então ela acha vários caminhos para solucionar aquele problema. E outra coisa muito importante que eu acho é a questão da autoestima. A criança chega para mim cabisbaixa. Ela sai do meu espaço com a autoestima, eu posso, eu sei, e a minha nota, tia, foi assim, ó, fechei a prova, prof, tô feliz da vida. Eu falo, fechou? Não acredito. Fechei. Gente, é uma satisfação. Alegria, né? Não é pela nota, é pela autoestima dela. Fala, eu venci. E ver a transformação que você conseguiu fazer ele chegar, né? Exatamente. Mas para isso a gente faz um trabalho do emocional todinho com relação assim, como lidar na sala de aula, como vencer a questão do bullying que ela está tendo na sala de aula. Então, é um trabalho psicossocial juntamente com o pedagógico. Esse é o meu diferencial. Perfeito. Patrícia, em algum momento você precisou mudar a forma de mostrar ou vender o seu trabalho? E como foi isso para você? Gente, mudar a forma de trabalho, eu mudo frequentemente. Eu tenho uma facilidade para assim, modificar. Por quê? Porque, às vezes, um método que eu utilizo com uma criança não dá certo com a outra criança. Então, eu tenho que achar alternativas diferenciadas para atender as individualidades de cada criança, sabe? Então, essas transformações são contínuas. E, ao mesmo tempo, eu tento mostrar isso, né, para os pais, porque a gente faz um trabalho lá, assim, entre a família. Eu faço um trabalho com a família e faço um trabalho com a criança de uma forma integrada, certo? Onde é muito importante essa interação e essa compreensão. Porque hoje em dia, o que eu percebo muito, gente, é que as crianças chegam muito sem limites. Então, a criança acha que ela pode subir em cima da mesa e fazer o que quiser. Aí, quando elas chegam no meu espaço, principalmente se está na frente do pai ou da mãe, ela quer subir em cima da mesa. Você não está na sua casa, você está no espaço pedagógico da tia Pati. Na minha mesa, ninguém sobe. A mãe regala um olho enorme para mim e recua. A criança olha para mim. Não, a cadeira foi feita para sentar, a mesa foi feita para a gente escrever. Tem outras situações também, quando chega, como tem muitos brinquedos na prateleira, elas ficam assim, deslumbradas. Aí uma quer pegar... brincar, né? Querem brincar, então elas acham que é para brincar. Opa! Não pode. Por quê? Porque esses brinquedos, cada brinquedo aqui é para uma idade. Então, você vai sentar na cadeirinha que a tia Patrícia vai escolher um que a gente vai jogar junto. Sabe? E na hora dos jogos, a questão de regras, né? Tempo, né? O tempo, a regra, a questão, assim, de encaixe. Gente, tem criança de 7 anos que nunca montou um quebra-cabeça de 20 peças. 20 peças é muito pouco. Uma criança de 4, 3 anos monta. Então, de repente, uma de 7 fala, e aí, onde que eu encaixo isso aqui? Como que eu faço? De que forma? Ela não acha nem estratégia para montar um quebra-cabeça simples. Ô, Paty, esse estímulo vem da família? Muitas vezes... Para esses tipos de atividade? Muitas vezes sim. Por quê? Porque hoje em dia, Josi, as pessoas estão muito preocupadas só em internet, entregar um celular na mão da criança e não sabe nem o que ela está jogando, o que ela está aprendendo e nem o que ela está fazendo. Então, como se diz... Não querem interagir, né? Não.
Então, assim, a criança hoje, ela não sabe jogar uma biloca, ela não sabe jogar um baralho, ela não sabe jogar um bafo, que é aquela que você bate assim na mesa, a cartinha vira. A dama, o xadrez. Não sabem, não sabem. Eles não sabem nem que existe. Não. Jogo da memória, gente, eu tenho lá jogo da memória que eu começo assim com 15 peças, depois vai para 20, até chegar em 120 peças, entendeu? Tem meninos de 5 anos que faz de 120 peças rapidinho em menos de 15 minutos. Olha. E tem adolescentes de 14 anos que demora meia hora para achar. Então, gente, eu acho isso aí bem complexo. É onde entra o trabalho da família, né? A orientação familiar, né? Exatamente. Então, senhores pais, mães, vai aí uma dica da Tia Paty. Quer dar brinquedo para crianças? Compre brinquedos pedagógicos que envolvam a inteligência. Um banco imobiliário para os adolescentes, que ele vai ensinar a comprar, a vender, a fazer negócios, negociações. Para os pequenos, quebra-cabeças que vão dificultando a aprendizagem. Gente, isso é muito importante. Isso desenvolve o cérebro. Verdade. Perfeito. Dicas importantes, Paty. Muito importante. Isso. Patrícia, e o que as pessoas talvez não imaginam que existe por trás da sua profissão ou do seu negócio? Olha, muitas vezes eles acham assim, que no meu negócio é simplesmente assim, eu vou levar para a Tia Paty, ela vai ensinar a ler, escrever e pronto, acabou. E não é assim. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, chegou uma mãe lá, uns tempo aí atrás, virou para mim e falou assim, Patrícia, eu estou precisando que a minha filha aprenda os fatos fundamentais. Ela já está no 5º ano, ela não sabe nem a multiplicação do 2. E lá já está exigindo já situações complexas de matemática. Bom, o que eu disse para a mãe? Se ela não sabe nem do 2, é porque ela não sabe nem somar e nem subtrair. Eu vou ter que voltar na adição. Porque se ela não sabe adição, ela não vai entender nunca o que é uma multiplicação. Não tem como pular etapas, né, Paty? Não tem. Aí a mãe já quer que a prova é amanhã da multiplicação, que ela tem que achar o mínimo múltiplo comum. E o erro dos pais deixa tudo para a última hora, né? E aí eu te pergunto, coitadinha dessa criança, o que ela vai fazer? Como que ela vai resolver se a prova de matemática é amanhã, se ela não sabe nem somar? Então, gente, é uma coisa muito séria. Então, quando procurar um pedagogo para trabalhar essas questões de déficit de aprendizagem, eu falo assim, são aprendizagens que não foi bem resolvidas lá nas séries iniciais do ensino fundamental, volte para trás. Deixa para você, mãe, pai, ensinar o conhecimento delas, da escola, do agora com vocês. Mas deixa o profissional voltar atrás para ela compreender o incompreendido. Aquilo que ela não aprendeu, aquilo que ela não assimilou, que ela não guardou. Ela vai ter dificuldade sempre, Sempre. Né? E vai com aquilo pro resto da vida. E leva para a fase adulta, né? Até no seu próprio comportamento, é uma sequência, né? Não tem como. Muito bom saber do seu empreendedorismo nesse mundo, né? De desafios com os nossos pequenos. Muito bom saber, viu, Paty? E como empreendedora, qual o conselho que você dá para a mulher que quer empreender, mas tem medo de arriscar, medo de começar? Qual que é o seu conselho? Meu conselho é o seguinte. O medo é próprio do ser humano. É sua mente querendo te proteger daquilo que você não conhece. Então, a sua mente, ela age a seu favor. Mas não tenha medo do desconhecido. Vá em frente. Arrisca. Não tenha medo. Eu não tive medo de pandemia. Eu enfrentei a pandemia e falei assim, é hoje ou nunca, é agora ou nunca. E outra coisa, divulgue o seu trabalho. Tenha certeza daquilo que você sabe. Tenha o seu posicionamento. Eu sei, eu sou boa nessa situação. Josi é boa nas vendas, né? Elaine é boa naquilo que ela faz. Então, gente, não tenham medo. Arrisquem, vai, lutem, porque a gente não pode desistir nunca. A mulher, gente, tem uma capacidade infinita de desenvolver muitas habilidades ao mesmo tempo. Muito mais do que o homem. Então, por favor, usem a inteligência de vocês a seu favor. Vão em frente e arrasem. Vocês têm tudo para arrasar. É isso aí. Muito bom, Patrícia. Muito gratificante a sua participação hoje com a gente aqui. De extrema importância, né? Porque o papel que o professor tem na vida dos alunos, né? De nós alunos, né?
é importantíssimo, A gente né? leva para a vida, né? Eu lembro do nome da minha professora do pré-escola, eu tenho um carinho por ela até hoje, tão grande. A gente tem né? mesmo, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom participar com vocês. Muito bom desse ter você aqui com a momento. gente. Eu quero que vocês tenham muito sucesso, que esse seja o primeiro de muitos, muitos e muitos, e que vocês ajudem muitas mulheres a alavancarem seus negócios. É Com isso aí. certeza. E gratidão também, né? É. Muito obrigada aí, né? Pelo seu tempo pela dedicado. confiança em nós, né? Uhum. Nesse projeto. Obrigado por todo o apoio que você nos dá aí como gestora, né? Dos projetos. Sim, Muito obrigada mesmo. colhedora, né? Eu que agradeço, meninas, e pode contar comigo no que vocês precisarem. Que bom, Tá? então. Pode falar. Pode falar. Eu que agradeço e muito obrigada. Obrigada, querida. E a você que ficou com a gente até o final, conhecer um pouco da história da Patrícia Bielert, né? Uma mulher BPW no desafio de ajudar na educação dos nossos filhos de uma forma diferente, especial, completa. Aqui na BPW tem muitas mulheres com muitas qualidades e em cada episódio você vai poder conhecer um pouquinho delas, tá? Então fica com a gente, segue a gente no YouTube, tá? Acompanhe os episódios e em breve tem mais um para vocês. Vozes BPW Uberaba. Uberaba. Acompanhe a gente lá no YouTube, também no nosso Instagram, né? E é isso E aí. que tem muitas outras mulheres tão maravilhosas como essas, né? Que nós trouxemos, assim como a Patrícia. E ainda tem muita coisa aí pela frente, né? Muito projeto bom pela frente. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.